Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que a doce paz de Jesus permaneça entre nós. Novamente estamos aqui na nossa querida Rádio Cultura para apresentarmos o programa Uberaba Espírita, que é uma realização da Aliança Municipal Espírita no seu departamento de difusão doutrinária. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade e rogarmos nesse instante que a assistência da espiritualidade amiga se faça em favor de cada um de nós, de cada lar que nos ouve, em favor da nossa querida rádio, seus funcionários, colaboradores. E assim, confiante nessa assistência e nessa proteção, é que nós vamos iniciar a nossa tarefa nesse dia de hoje sob a proteção de Jesus e de nossa querida Mãe Maria Santíssima. Queridos companheiros, antes de iniciarmos o texto do Evangelho que nós vamos meditar no dia de hoje, nós gostaríamos de deixar aqui o nosso abraço ao nosso querido irmão Cid, lá do Grupo Espírita Eurico Barçanufo, que nos visitou na nossa casa espírita nesse final de semana. Então, o nosso irmão, ele nos fez assim uma advertência carinhosa quando ele nos pediu que nós falássemos o nosso nome. E nosso irmão até brincou dizendo, se você falar alguma coisa errada lá, como que nós vamos te cobrar isso? Então, pensando nisso, nós vamos assim nos identificar. Meu nome é Maria Cleusa, trabalhamos, graças à misericórdia de Jesus, na doutrina espírita por algum tempo. E com a epidemia, nós estamos assim um pouco restritos, principalmente da nossa tarefa como evangelizadora. Mas estamos trabalhando na Casa Espírita Isabel Ribeiro, na Vila Arquelau, e também no Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade. Então, o nosso irmão Cid, o nosso abraço e que Jesus continue o abençoando e que ele continue prestigiando a nós e aos companheiros que fazem esse programa. Dito isso, então, meus irmãos, nós vamos para a nossa meditação no dia de hoje, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração. No item 1, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Está anotado em Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E quando seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois as abraçou, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Mateus anotou em 10, 13 e 16. E aqui vem uma explicação para nós desse fato de Jesus com as crianças. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Portanto, então, meus irmãos, nós sabemos que Jesus nada podia ensinar a infância física, né? Mas ele toma a infância física como emblema de pureza, de simplicidade, esse capítulo, bem-aventurados que são simples. Por quê? Porque a criança na infância, ela realmente é pura, ela realmente é simples. Nós sabemos que o espírito de uma criança já viveu muitas experiências passadas em outras encarnações e que traz uma bagagem, muitas vezes não tão benéfica, de experiências conquistadas em vidas passadas. Mas no estado da criança, da infância, ele realmente tem essa pureza, essa simplicidade, porque ele está isento do egoísmo, do orgulho, que são as maiores chagras que nos contaminam. Portanto, então, nós vamos entender que a criança é inegavelmente a única reserva preciosa com que a humanidade conta para suavizar os caminhos do futuro. E Emmanuel nos ensina, lá, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeiro dia de aula.
e também no magnífico livro Consolador, ditado por Emmanuel, recebido através da psicografia pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, lá na questão de número 109, Emmanuel nos faz uma importante revelação. Ele nos fala que ser o período infantil o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então vejamos a importância de nós auxiliarmos as nossas crianças retornando através da reencarnação. Nós vamos observar que aqueles nossos irmãos mais antigos, nossos avós, eles costumavam dizer assim, que o cipózinho, quando ele está verde, a gente consegue torcê-lo, mas quando ele amadurece, ele se quebra. É uma analogia para nós compreendermos a importância que nós temos, a grande importância do estado da infância, para que nós possamos levar novos conceitos a essas crianças, a esses espíritos que retornam na condição de criança. Porque Emmanuel nos fala que até os 7 anos não há uma perfeita assimilação entre o espírito e a matéria. O espírito está, como quem diz, do lado de lá e do lado de cá. Portanto, então, é a oportunidade que nós temos de podar as más inclinações, de disciplinar um pouco mais as nossas crianças, porque como nos ensinam os Espíritos, passado essa fase, credora de todo cuidado, de toda atenção por parte dos pais, por parte dos incumbidos de educá-lo, então torna-se muito difícil essa tarefa, porque o Espírito já retorna com toda a sua bagagem, e é difícil para nós muitas vezes. E como nos ensinam os Espíritos, só os processos dolorosos do sofrimento e da dor é que poderão reencaminhar esse espírito para Deus. Porque os Espíritos nos falam que a mente infantil é como uma terra fértil, uma terra que está ali preparada para receber a semente. Tanto pode receber a boa quanto a má semente. Portanto, nós vamos ver a importância dos exemplos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 383, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque se nós observarmos, meus irmãos, nós vamos ver que na Terra ou em planetas como a Terra, a infância é um tanto quanto longa. A própria natureza nos mostra exemplos que no reino animal propriamente dito, a infância é muito rápida. Alguns animais, eles já conseguem a maioridade para se procriarem com poucos meses de vida. Então, por que a infância na Terra ela é tão independente, a criança se apresenta tão independente? Quando nos mundos superiores, onde o espírito já fez conquistas maiores, morais, essa infância não é tão longa como ela se apresenta na Terra. Portanto, vejamos o que os espíritos nos respondem nessa questão. Qual a utilidade de passarmos pelo estado da infância, do espírito passar pelo estado da infância? Os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliá-lo no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Vejamos que os Espíritos novamente nos chamam a atenção sobre a nossa responsabilidade como pais, como avós. Enfim, todos nós temos responsabilidade sobre as nossas crianças, porque nós vamos entender que se nós educarmos as nossas crianças, nós não precisaremos de punir os homens. Vamos entender aqui o que seja educação. No conceito que o nosso codificador nos fala, no Evangelho, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E nós vamos entender aqui educação não como um acúmulo de conhecimento, mas sim como a formação moral da criatura. Porque muitas vezes nós dizemos assim, fulano não tem educação. Não é que não tem, é que ele adquiriu maus hábitos de educação. E então nós vamos ver o exemplo dos pais, dos incumbidos de educá-lo.
Nós vamos observar lá no Evangelho também, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item de número 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família, onde nós vamos encontrar ali esclarecimentos maravilhosos sobre essa questão tão comum no âmbito familiar, que nós observamos, que são as desavenças, as ingratidão dos filhos em relação aos pais. Nós vamos ver que Santo Agostinho nos fala: ó espírita, compreendei a vossa missão, compreendei que quando produzes um corpo, o espírito vem do espaço para progredir. Ponde todo o vosso amor em aproximar esse espírito de Deus. Tal é a vossa missão. Mas nós podemos questionar, muitas vezes os pais dão todos os melhores exemplos e mesmo assim o filho não pauta a sua vida da maneira correta. Aí Santo Agostinho vem nos dizer que quando nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance e mesmo assim nós não conseguirmos encaminhar esse filho para Deus, devemos entregá-lo ao Pai, que é o verdadeiro Pai, que é Deus, e Ele certamente nos dará outras oportunidades através da reencarnação, quando esse espírito, depois de sofrimentos e mais depurado, reconhecerá a nossa tarefa como pais e certamente teremos a oportunidade de encaminhá-lo para Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que a melhor escola é o lar. Os estabelecimentos de ensino da terra, ele pode formar o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E todos nós vamos um dia ouvir aquela pergunta de Jesus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Porque nós somos zeladores dos nossos filhos. E para encerrar a nossa fala, nós vamos lembrar de Meilei alguns trechos da magnífica oração da criança, onde Meilei nos fala: nas suas mãos estou na condição da argila na mão do oleiro. É a criança falando para nós. De ti depende que eu seja melhor ou pior amanhã. Não sou simples ornamento em teu caminho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Então, meus irmãos, nos parece um pedido de socorro da criança. Corrige-me hoje, mesmo que eu sofra, para que amanhã eu não te faça chorar. É a advertência para todos nós pais, no sentido que nós procuremos educar as nossas crianças para Deus, porque esta é a missão que com toda certeza nós iremos responder perante a nossa própria consciência. Que Jesus nos abençoe a todos, que nossa Mãe Maria Santíssima nos ampare hoje e sempre. Nosso muito obrigado.